João Marcos, pode soltar a tela do PowerPoint da mensagem, por favor? Eu já quero... eu tenho para mim, amados, e creio que eu não vou estar cometendo nenhum sacrilégio, existem alguns hinos que a igreja canta que eu sei que foram compostos em outro tempo, mas se fossem conhecidos nos tempos bíblicos, em alguns momentos da história do povo de Deus, eles seriam cantados, não é? Esse hino mesmo que nós acabamos de cantar, eu creio que seria cantado por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, que vai ser justamente o texto da mensagem de hoje, Neemias, capítulo 12. Já vai ao texto, por favor. Por que eu estou dizendo isso? Porque houve o canto de muitos hinos. É claro que, falando agora mais acertadamente no sentido da história, eram salmos, não é? Foram salmos cantados. Mas este hino também vai nesse espírito. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. A igreja tem vivido sobre isso, amados, desde o Antigo Testamento. Pensa comigo, então, nessa situação. Livro de Esdras, capítulos 1 a 6, nós temos ali um contexto histórico, que foi a primeira leva de exilados, de peregrinos, saindo da Babilônia, indo para Jerusalém. Nós estamos falando do ano 536 antes de Cristo. Nesse capítulo 12 que a gente vai estar vendo agora, nós vamos estar lembrando alguns desses nomes, um texto paralelo de Esdras, justamente ali no capítulo 2, que são os sacerdotes e os levitas que vieram junto com Zorobabel. Passados, amados, algum tempo ali, cerca de 80 anos, em 516, nós temos a reconstrução do templo nesse período aí de 80 anos. Um templo, eu vou tentar caprichar numa palavra, irrisório, em relação ao de Salomão. Não tinha como comparar. Salomão construiu no período áureo da monarquia unida de Israel. Muitos recursos, madeiras do Líbano, materiais vindos de tantas outras localidades. Zorobabel estava ali com um populacho, né, um grupo de exilados, uma turma de gente com autoestima lá embaixo, desmotivada. Demorou muito tempo. A palavra de Deus vai dizer de que houve um choro, né? Você vai ver lá em Esdras, no capítulo 3, há muito choro, porque não tem como comparar, é incomparável. Passados 80 anos, então, veio a segunda leva, agora com a liderança espiritual de Esdras. Nós estamos falando do ano 458. E Esdras, então, veio como um escriba hábil. Nós vamos encontrar isso nos capítulos 7 a 10 do livro de Esdras, essa reforma espiritual. A ênfase aqui está na separação do povo, na pureza do povo, na santificação do povo. Porque de que adianta, amado, ter templo, mas não ter crente? Não é? É preferível ter crente do que ter templo. Por exemplo, a igreja, o templo ficou fechado de março até julho aqui na nossa cidade. Mas a igreja não ficou fechada, não. O pessoal falava assim, pastor, tem igreja? Tem igreja. A gente não está podendo abrir o templo, mas igreja a gente tem, está boa a igreja, né? A igreja está boa, não é? Só que Esdras trabalhou durante 13 anos ali, liderando sozinho, mas havia uma questão muito séria, amados. Os muros estavam derrubados, as portas estavam queimadas.
Imagina essa cena, né? Mentaliza aqui comigo, não é? Neemias está bem bom, trabalhando lá como copeiro do rei. Para você é um mordomo, né? Não é um mordomo. Copeiro do rei é um cargo de extrema confiança. Recebe a visita de um dos seus irmãos, chamado Anani, e cai na besteira de perguntar como é que as coisas estavam lá. Eu já disse isso, mas é importante repetir. Essa é a penúltima mensagem do livro de Neemias. Então, eu vou repetir alguns pontos para reforçar. Se você não quer se envolver com nenhuma causa, não pergunte, então. Porque se você perguntar, você vai estar se envolvendo. Né? Mas o meu estímulo é que você pergunte mesmo, né? Como é que estão os cristãos da Coreia do Norte? Aí você se envolve. Como é que estão, por exemplo, os cristãos lá no Nordeste, igrejas pequenas? Imagine nessa pandemia, amados, igrejas que pagavam aluguel dos seus imóveis. Fecharam, amados. Muitas igrejas. Não podiam abrir, não podiam reunir, não tinham recursos de internet. Igrejas pastoreadas aí por homens que têm as suas dificuldades, as suas limitações. Amados, vou abrir um parênteses aqui. Só no estado do Rio de Janeiro, nós, os pastores, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Fluminense, aqui do estado do Rio de Janeiro, não é Fluminense do time, não, é Fluminense por ser do estado do Rio de Janeiro, nós chegamos a ajudar, amados, 400 pastores com cestas básicas. Não é? Pastores que estavam passando necessidades. Não é? Tivemos uma reunião agora com a diretoria, faço parte desse mandato aí de 2 anos, e a gente resolveu prorrogar esse auxílio emergencial para os pastores, né? Ainda há muitas carências. Daí então, amados, Neemias resolve se envolver, se comprometer, e ele sai 444 e diz, eu posso fazer alguma coisa. E uma obra, amados, que não foi feita em 90 anos, que se você contar os 80 que foi construído o templo, os 10 ou 13 anos de Esdras que foi para trabalhar as bases espirituais. Os muros continuavam destruídos. Quantos dias os muros de Jerusalém foram reconstruídos? 52 dias. É o mutirão mais bem sucedido da história. Todo mundo sabia o que iria fazer. Aí você está falando, pastor, só tinha profissional, né? Vá lá no capítulo 3 de Neemias, você vai ver. Ourives, farmacêutico, cantor, até cantor, né? Instrumentista, sacerdote, levita, não vou fazer piada do levita, não é? Todos, indiscriminadamente, comerciantes, todos se uniram. Alguns não podiam pegar uma obra longe, diz o texto, e ele reparou as portas à frente da sua casa. Não é, Cida? Quem não pode limpar a cidade inteira, limpa pelo menos a frente da casa, né? Já ajuda e muito. Já ajuda e muito, Roberto. Então, a obra aconteceu. Aí você deve estar pensando, pastor, que molezinha, né? Todo mundo cooperando, bonito ali. Nossa, que festa, que alegria, que harmonia. Ah, mas vai ler depois o capítulo 6. Na verdade, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Capítulo 4 é inimigos tentando usar até de recursos aí de violência. Capítulo 5 é a corrupção de dentro. Capítulo 6 é mais inimigos também usando de violência, intimidações e coisa e tal. Mas havia uma vontade, havia um interesse das coisas acontecerem. Daí então, a partir do capítulo 8, nós temos menção de um avivamento. Os muros estavam... Aí tem gente que é meio crítica e deve estar sempre pensando, pastor, que coisa, né? Se os muros já estavam construídos,
Por que o capítulo 12, por exemplo, que é a dedicação dos muros, não está onde hoje é o capítulo 8? Não é? Demorou capítulo 8, 9, 10 e 11 para ter dedicação. É por isso que não é você que escreveu a Bíblia, foi Deus, né? Porque tem um propósito, amados. A dedicação dos muros, esse soli deo glória que eu coloquei em latim, não é somente a Deus toda a glória. Só tem essa consciência, amados, quem vive em um ambiente de avivamento, de quebrantamento, de arrependimento, de abandono de outros ídolos. De outros não, de ídolos. Amados, Deus não age no vácuo. Até pode agir, mas Ele age em meio a um povo que tem um coração quebrantado. Existem realidades espirituais que você nunca vai saber se você não estiver disposto a pagar o preço. Há um preço a ser pago. O livraço do Jonas Madureira, né? O custo do discipulado, que é inspirado no dito de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não adianta, amados, a bênção de Deus não vem por decreto municipal, estadual, federal. A bênção de Deus acontece com o coração contrito. Então nós temos o coração contrito, capítulo 8, capítulo 9. No capítulo 10 nós temos os signatários da aliança, porque tem coisa que tem que escrever. Vamos lá. Nós, os batistas, por exemplo, nós temos algumas restrições a declarações e confissões de fé históricas. Porque a tradição aqui no Brasil, ela não desenvolveu muito isso no imaginário do nosso povo. Na Inglaterra, os batistas primeiros eram dados a confissões. Nos Estados Unidos também nós temos algumas declarações históricas. Mas o pessoal veio para o Brasil e não desenvolveu isso no contexto do povo. Por isso que quando nós lemos aqui, por exemplo, o Pacto das Igrejas Batistas, tem gente que é batista, olha aqui e fala, caramba, isso daí é estranho para caramba. Não é? Está parecendo presbiteriano. Não é? Conversei com o Judy Clay, que é um entusiasta desse resgate da história dos batistas. Falou, Ezequias, o pessoal acha que confissão de fé é coisa de presbiteriano. Mas olha aqui, a confissão de fé tal, a confissão de fé tal, tal, tal. Ele vai citando um monte de confissão que eu nem sabia que existia, mas que tem na história dos batistas. Por exemplo, o catecismo, que é outra palavra que a gente... é coisa de católico. Não é não. Spurgeon tinha um catecismo. E se você não sabe, vá lá no Dr. Google, Catecismo Batista de Spurgeon, para você ensinar os seus filhos acerca dos rudimentos da fé. Ah, pastor, eu gosto de coisa moderna, então usa o catecismo do Tim Keller. Não é batista, mas é bom também. Você precisa instruir os seus filhos nas principais doutrinas. No capítulo 11, nós falamos sobre o valor da cidade, porque agora é hora de povoar a cidade. E eu quero dizer que aquela mensagem foi básica para a gente entender qual é o nosso papel na cidade. E agora, finalmente, chegamos ao capítulo 12, que é a dedicação ao Senhor dos muros. E aí eu aproveito nessa longa introdução para encorajá-lo a não faltar no domingo que vem, porque vai ser sobre algumas reformas no sentido prático, porque o povo ainda não havia abandonado tudo. E a gente não está disposto, amados, muitas vezes, a cortar na carne, né? Por exemplo, existem coisas que a gente tem que deixar. Na Bíblia, amados, existem determinados pecados, determinadas manias, determinados vícios, que a gente é orientado para a gente abandonar. Se você ama mais seu time de futebol do que a Deus, você tem que abandonar o seu time, cara. Se você ama mais o dinheiro do que a Deus, você precisa viver uma vida simples, radicalmente. Não adianta, não tem assim, pastor, vou tentar ver se dá. Não é não.
Se você está namorando um rapaz, uma moça que não é crente, e ela não se convertendo, ou ele não se convertendo de verdade, você tem que romper o seu namoro. Ah, pastor, mas é muito sacrificial. Mas é isso mesmo, você entendeu tudo. É sacrificial mesmo. Você precisa abandonar. Capítulo 12, amados, então, é o capítulo da dedicação. E eu vou estar lendo, então, em blocos, para a gente entender melhor esse texto. São 3 blocos. Primeiro, falando sobre as raízes da piedade. Tá ok? É mais um texto que você fala o seguinte: ai, que chato, esses nomes tudo de novo. Mas é tudo isso para dizer o seguinte: nós precisamos valorizar os pioneiros, amados, as raízes, as bases, as histórias, as famílias espirituais. Nossa igreja, por exemplo, ela só está de pé, amados, porque nós temos aqui famílias que têm pago o preço de manter tudo isso. E quisera Deus, amados, que daqui a 100 anos nós tivermos um registro aqui, ó, João Batista e família. Né? Manuel e família. Por que não? É isso que nós estamos falando, amados. Esses cidadãos aqui vieram com Zorobabel há cerca de 90 anos, quase um século. Mas tiveram seus nomes registrados aqui. São nomes repetidos, sim, as raízes da piedade. Então vamos ver primeiro a questão das raízes da piedade. Estes são os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesus, Zeraías, Jeremias, Esdras. Jeremias aqui não é um profeta, tá ok, gente? Só para dizer. E esse Esdras é um outro Esdras também, não é o... Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meromote, Ido, Geniton, Abias, Miamim, Maatias, Madias, Bilga, Zemaías, Joaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. E os levitas, Jesua, Minui, Cadmiel, Zerebias, Judá, Matanias, estes seus irmãos dirigiam os cânticos de ações de graças. Guarda essa expressão. E Buquias e Uni, seus irmãos, estavam do lado oposto para responder-lhes. Jesua foi pai de Joaquim, Joaquim foi pai de Eliasibe, Eliasibe foi pai de Joiada, Joiada foi pai de Jonatã, Jonatã foi pai de Jádua. E nos dias de Joaquim, estes foram os líderes das famílias de sacerdotes, da família de Seraías, Meraías, da família de Jeremias, Ananias, da família de Esdras, Mesulão, da família de Amarias, Joanã, da família de Maluque, Jonatã, da família de Sebanias, José, da família de Arim, Adna, da família de Meraote, Alcai, da família de Ido, Zacarias, da família de Gineton, Mesulão, da família de Abias, Sigre, da família de Mineamim, de Maatias, Biltai, da família de Pilga, Samua, da família de Semaías, Jonatã, da família de Joaribe, Matenai, da família de Gedaías, Uzi, da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Ilquias, Asabias, da família de Gedaías, Netanael. Nos dias de Eliasibe, os chefes das famílias dos sacerdotes e os levitas, Jeuada, Joanã e Jadua, foram registrados durante o reinado de Dario, o persa. Os chefes das famílias dos levitas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os chefes dos levitas eram Asabias, Serebias, Jesua, filho de Catimiel, e seus irmãos, que ficavam do lado oposto ao deles, para louvar e darem graças, segundo a ordem de Davi, homem de Deus. Matanias,
Maquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e vigiavam junto, os celeiros junto às portas. Estes viveram nos dias de Joaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. Fique com essa grande ideia em mente, porque a gente vai ter que desenvolver ao longo aí da mensagem, né? Tudo o que fazemos nesta vida deve ser em dedicação de todos os nossos recursos, esforços e fontes ao Senhor. A Ele toda a glória. Adiante aí para o primeiro ponto. Amados, registros, nomes, histórias. Em Esdras 2, 1 a 2, nós temos esses mesmos nomes. Mas eu quero só fazer um destaque aqui, não é? São sírios da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha transportado à Babilônia e tornaram a Jerusalém a Judá, cada um para a sua cidade. E aí os que vieram com Zorobabel têm esses mesmos nomes. Preste atenção, amados. O povo é levado ao cativeiro. Isso aconteceu no ano 586 a.C. Passados 70 anos, membros dessas famílias que foram levados cativos, agora estão tendo a oportunidade de voltar. E vai voltar cada um para a sua cidade. Amados e amadas, o que nós vivemos ao longo desses meses aqui, e que ainda vamos viver nos tempos que o Senhor permitir, é a bênção do retorno. Deus garante a preservação do seu povo ao longo da história. Eu não vou entrar em detalhes, amados, mas quando o comunismo, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando aquela muralha de ferro da União Soviética, comandando também vários países ali naquele bloco, tanto na Europa quanto na Ásia, caiu. Algumas pessoas, alguns estudiosos, alguns pastores, líderes aqui no Ocidente, ficaram pensando, e agora? Foram anos de dominação, a Revolução Russa foi em 1918. E aí, sob a liderança de Mikhail Gorbachev, houve a abertura. E o que a gente percebeu, amados, através de testemunhos, foi que a igreja continuava viva. Eu ouvi e li algo acerca do irmão André, famoso fundador de Missão Portas Abertas, que no domingo pela manhã esteve presente na Igreja Batista de Moscou, logo após a abertura. E ele encontrou ali 200 pessoas para participar daquele culto. E ele compartilhou que no gabinete, ele pegou uma Bíblia e deu para o pastor. Uma Bíblia, Ronaldo. Autografou. O pastor começou a chorar. Porque disse o seguinte, olha, a maioria dos membros dessa igreja não tem Bíblia. As Bíblias foram confiscadas. Aí o que a gente coça a cabeça, coça a careca, é dizer o seguinte, como uma igreja sobrevive sem Bíblia? Sobreviveram, amados, com fragmentos da Bíblia. Alguns comerciantes, sarcasticamente, embalavam mortadela com páginas da Bíblia. Só que as pessoas iam levar a mortadela com página da Bíblia e começavam a ler, Diego. E se convertiam. Ficavam quietos, mas se convertiam. Guardavam em fornos, embalavam queijos, outros materiais. Até hoje, amados, isso é um dado daquela época e hoje, na Coreia do Norte, Bíblias são enterradas no quintal. Tem uma oportunidade, vão lá, desenterram, fazem o culto doméstico rapidinho, depois volta e enterra a Bíblia.
Então a história, mas Deus garante o retorno do seu povo. Sabe quantas vezes aparece no livro de Neemias a expressão, a palavrinha famílias? 34 vezes. Famílias. A família. Famílias. A família. Por isso que você, meu irmão, você homem que está aqui, você é responsável, porque só tem nomes de homens aqui. Aí você fala, pô, a Bíblia é machista. Não, não, não. É porque é o homem que é o responsável de manter a preservação da fé. O legado da fé está nas mãos dos homens. Honre, então, as calças que você veste. Ensinando a palavra de Deus da família de fulano. É fulano, é fulano, é fulano. São os homens. Eu não estou negando aqui a importância das mulheres que ensinam a Bíblia aos seus filhos e que cuidam. Sim, fato óbvio. Mas a responsabilidade de sacerdote da casa é homem. É o homem. Deus não mudou de ideia. Ah, pastor, mudou a época. Mudou. Mas eu não sei se você sabia. Deus não mudou. É o homem. Famílias. Os sacerdotes são mencionados primeiro, os levitas depois, mas sempre com as suas famílias. A base aqui, amados, é de que a vida religiosa do povo, as raízes da piedade, está justamente no contexto familiar. É uma afronta, amados, às Escrituras, o que a Igreja Católica faz de proibir que os seus sacerdotes se casem. É uma afronta, com todo respeito à Igreja Católica, não à Igreja Católica, mas aos católicos, irmãos enganados. Porque na Bíblia nós temos, amados, a base de que os sacerdotes, os levitas, precisavam ter famílias, porque precisavam ser exemplo. E nós precisamos, amados, valorizar os pastores, os líderes, e aqui eu vou estar falando, mas pastor, só está falando em causa própria. Estou sim, porque eu tenho que ensinar a vocês. Se eu não ensinar, quem vai ensinar? E eu estou ensinando, entendendo o seguinte, olha, hoje eu estou pastor aqui, estou pastor, há 27 anos, estou. Virão outros ao longo da nossa história. E vocês precisam obedecer. Hebreus 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Lembre, honre, obedeça. Se você ouve o seu pastor e você ouve com cara feia, não a sua natural, estou dizendo a cara que você pode fazer, a contragosto, não quer ouvir. A pergunta que não quer calar é, o que você está fazendo aqui ou qualquer outro lugar? Nós temos que ter pastores, amados. A palavra de Deus diz, dar-vos-ei pastores. Eu digo isso no meio dos colegas, de vez em quando eu causo um frisson. Deus não dá igreja a pastores. Deus dá pastores à igreja. Isso tem toda a diferença. Colega vem para mim e fala, pastor Ezequias, eu preciso de uma igreja. Você precisa de uma igreja? Então vamos orar, porque tem alguma igreja precisando de um pastor. Se a coisa funcionar desse jeito, tchau, pastor Léo, pastor André, que aí vai precisar ter uma igreja precisando de um pastor. Logo, amados, nós estamos aqui diante, John MacArthur vai estar dizendo, temos uma lista aqui seletiva e não exaustiva, né, dos sacerdotes e dos levitas, desde o tempo de Zorobabel e Josué,
Você vai encontrar isso no livro de Zacarias, né? Essas duas lâmpadas, que registra os principais sacerdotes ao longo de 3 gerações, amados. Josué veio em 538, Joacim, Eliasibe, filho de Joaquim, e um grupo diverso que serviu ali. Então nós temos, amados, 3 gerações de sacerdotes. Ai, amados, como é bênção, né? A primeira igreja batista do Rio de Janeiro, eu não vou errar aqui, vou tentar ver se eu... 1, 2, 3, 4, 5 pastores ao longo dessa história toda. A primeira igreja batista do Rio deve ter mais de 150 anos. 5 pastores. Já tem igreja que tem 5 anos e já passaram 150 pastores. É triste. Eu queria estar só brincando, amados. Mas é verdade. É tristemente verdade. Depois, então, dessa menção, nós temos, João Marcos, finalmente a dedicação, a consagração. Aí você deve estar pensando, mas pastor, só colocou consagração de vidas. É consagração do muro. Eu falo, o muro é crente? Não é? Oi, muro. Que bom, você está me louvando, muro. Muro não louva, amados. Paredes de templo não louvam ao Senhor. Não adianta você falar, pastor, eu coloquei cada tijolo aqui. Não adianta. Você precisa se consagrar. Deus está interessado na sua vida. Não adianta você ter amor à estrutura. Não adianta. Tem tanta igreja aí brigando por causa de patrimônio. Tem que consagrar a sua vida. Vamos ao texto. 27 a 43. Para a dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram e trouxeram os levitas de todos os lugares para Jerusalém, a fim de celebrar a dedicação com alegria e com ações de graças. Olha só, mais uma vez, ações de graças. E com cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Ó, só coisa boa. Os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém quanto dos povoados dos netofatitas, como também de Beit Gilgal e dos campos de Geba, de Asmafete, pois os cantores tinham edificado para si povoados ao redor de Jerusalém. Os cantores, que não são bobos nem nada, falaram o seguinte: vamos morar por perto, porque a gente está sempre em atividade, a gente não ficar andando muito de ônibus e tudo mais. Como também de Beit Gilgal e dos campos... está aqui. Versículo 30. Os sacerdotes e os levitas se purificaram, e purificaram também o povo, as portas e o muro. Me lembro de Josué, né? Santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas amanhã no meio de vós. Fiz então os levitas de Judá subir o muro, e constituí 2 grandes coros para darem graças, João Batista, em cima do muro. Era um muro, né, gente? 2 metros, 2,5 quilômetros a 4 quilômetros de circunferência. Então, um muro, uma base, eu não vou dizer agora a metragem, mas para caber 2 coros. Meu Deus do céu, hein? Em cima do muro. Aleluia. Um deles foi para a direita sobre o muro, em direção à porta do esterco. Osaías e a metade dos líderes de Judá os seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaias, filho de Sacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Malelai, Ginelai, Maía, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. E Esdras, o escriba, ia adiante deles. A estrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi até a porta das águas a leste. O outro coro dos que davam graças foi para a esquerda. Eu os acompanhei sobre o muro, levando comigo a metade do povo, passando pela Torre dos Fornos até a muralha larga, e seguindo por cima da porta de Efraim, da porta velha, da porta do peixe, pela torre de Ananel, a torre dos 100 até a porta das ovelhas, e pararam à porta da guarda.
Assim, os 2 coros dos que davam graças pararam nos seus lugares no templo de Deus, como também eu e a metade dos oficiais estavam comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Masés, Miniamim, Micaías, Eluenai, Zacarias, Ananias com trombetas, como também Maséias, Semaías, Eliasé, Uzi, Geonã, Malquias, Elão e Ézer. E os cantores cantavam sob a direção de Jezraías. Naquele dia, amados, se segurem na cadeira, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus lhes dera motivos de grande alegria. Aí eu me lembro de Lucas capítulo 2, né? Eis que vos trago novas de grande alegria, é que vos nasceu na cidade de Davi. Coisa linda, né? As mulheres e as crianças também se alegraram, e o júbilo de Jerusalém se podia ouvir de longe. Amados e amadas, a igreja do Senhor Jesus, quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo Testamento, está acostumada com festas, com alegria. Por isso que é inconcebível, você pode, amados, até não tem, mas a palavra de Deus diz, amados, tem alguém entre vós alegre? Cante louvores. Nós não podemos, amados e amadas, nos descuidar disso. Agora, tem que haver para dedicação, a palavra aqui, versículo 27, para dedicação, é a palavrinha no hebraico que significa consagração. Tem que consagrar. E tudo aqui tem seu lugar e ordem. Para ter vida no culto, tem que ter culto na vida. Não adianta. Você não vai ter vida no culto se você não tiver culto na vida. Pensa comigo aqui, amados, o povo marcha dos muros até o templo. Os muros representam o povo. Mas não é um movimento, a força de vontade do povo. Os muros são presente de Deus para a proteção e a perpetuação do seu nome no mundo. Eles cantavam, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Muita alegria, amados. Ações de graças, instrumentos, cantores, sacerdotes, levitas, todos em cima do muro. Lembrando de cada fase, amados, difícil. Lembrando de cada perseguição, dos Tobias, Sambalate, Géssem e Davi. Mas, gente, não pode ter crente complexado na obra de Deus. Porque se eles ficassem lamentando, sabia, Tobias, que Tobias, Sambalate, estava lembrando é do Senhor. A gente, amados, quando está diante do Senhor, a gente tem que esquecer dos nossos opositores, daqueles que falaram mal da gente, daqueles que nos achincalharam, daqueles que nos traíram. Nós temos que ter foco no seguinte, é o Senhor. Bom é o Senhor, a sua misericórdia reina para sempre. Se você me permitir um arrobo de imaginação, eu tenho para mim que eles cantaram o Salmo 48, 12 a 14. Rodeai Sião e cercai-a, contai as suas torres, marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, Ele será nosso guia até a morte. Poderia ser qualquer outro salmo, mas eu fico gostando dessa ideia. E cantaram, amados, olha para mim, por favor, tem que cantar. Pastor Hernandes, com o jeitão dele de buscar informações e usar as palavras, ele disse algo muito interessante. Olha, aquela inauguração foi celebrada com muita música. A música é a arte do céu, a rainha das artes, a linguagem das almas. A música é universal, transcendental, atemporal, é eterna. A música é um veículo de comunicação anterior à palavra. Davi afirmou que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus celebram uma música que atinge os ouvidos e os olhos. A música é uma das forças mais poderosas do mundo. O ritmo interfere em nossa estrutura muscular, altera nosso batimento cardíaco, nossa velocidade de marcha,
nosso sistema respiratório. A melodia interfere poderosamente nas emoções, pode levar pessoas da alegria às lágrimas, da euforia à calma em poucos instantes. A música interfere no esforço intelectual do ouvinte para apreciar a música. A música é um instrumento de comunicação do homem com Deus e de Deus com o homem. O homem fala a Deus através dos cânticos, Deus fala ao homem por intermédio da música. A música é o veículo de mão dupla. Por ela louvamos a Deus e também proclamamos a mensagem de Deus aos homens. A música, amados, tem o poder. Por isso que tem gente que fala, pastor, por que o senhor tem restrições aos crentes, sobretudo os mais novos, mas infelizmente tem muito crente, a questão das músicas seculares. Não é questão de, pastor, é pecado ouvir música secular. Não é pecado, só que a música te traz lembranças. A música é um instrumento de ideologia. Por que Wagner, aquele compositor alemão, até hoje é visto com reservas? Porque ele era o musicista preferido de Hitler. Muito daquilo que Hitler imaginou, pensou, executou, foi ouvindo as suas composições. Eu não estou dizendo com isso que ele era o ideólogo do nazismo. Não, não. Mas a música está intimamente ligada, amados. Por exemplo, quando um francês ouve a Marselhesa, eles lembram daquilo que aconteceu. No Brasil, quando o hino nacional brasileiro, as músicas. Então você precisa escolher músicas que remontam a Deus. Músicas que remontam tempos bons, históricos, espirituais. A música é um poder, amados. A música tem um impacto na ideologia. Por que, amados, que as músicas de crianças nos nossos dias? Por que as músicas que trabalham a questão do erotismo? Por que as músicas que têm algum fundo ideológico ali? Por que as músicas de dor de cotovelo? Meu Deus do céu. Por quê? Não é? Do fio de cabelo, no paletó. Por quê? Não é, eu vejo o crente, pastor, é bonito. É bonito o inferno. Você acha a música bonita, está falando de traição, está falando de sedução, está falando de pedofilia, está falando de tudo. Então você tem que prestar atenção e louvar a Deus. Aqui, mas nós temos aqui os músicos, amados. E todo mundo, versículo 30, precisava passar por purificação. Os sacerdotes, os levitas se purificaram e purificaram também o povo, as portas e o muro. Todo mundo se purificando. Olha para mim. Como que essa purificação acontecia, irmão Ramos? Primeiro, lavar as roupas. É igual hoje, quando o pessoal chega de casa, é todo por causa do corona, né? Mas tem gente até lavando a alma. Pega o marido, esfrega o marido e tal. Coitado do homem fica moído, que não pode nem dizer tchau longe, né? Por causa da roupa. Mas era purificação, era roupa. Tem gente botando álcool em gel na comida do marido. Mas então, é essa purificação, as vestes, não é? Havia também a purificação dos chamados banhos de purificação, tá? Banhos mesmo. Viu? O pessoal que não gosta de tomar banho, tinha que tomar banhos, não é? Havia a questão da purificação também, a questão do jejum. Ih, está começando a complicar. Jejum. E um jejum total, incluindo de relações sexuais. Purificação. Para estar diante do Senhor na dedicação dos muros. Em cima do muro. Nesse sentido, ficar em cima do muro não tem problema não. Ela falou, então está em cima do muro. Aqui estava em cima do muro. Por quê, amados? Porque é o seguinte, olha. Gente, olha o que Deus nos fez. Vamos celebrar a Deus. Nós precisamos, amados, de símbolos. Não é? Quando a gente vai para o campo missionário, a gente constrói alguma coisa. Né? Ao final, a gente tem um culto de consagração. O templo, a gente constrói o templo. Tem que ter um culto de consagração. Mesmo antes de construir, né? Quando estamos na fundação, havia aquela questão da pedra fundamental. Dedicação. Em santificação. E uma alegria tão extraordinária, versículo 43,
que as mulheres e as crianças também se alegraram. Num contexto, amados, de registro só de homens, ou de nomes de homens, aqui nós encontramos as mulheres e as crianças se alegrando. E a festa era tão grande que o júbilo de Jerusalém se podia ouvir de longe. Aí olha para mim, por favor. Não dá para a gente fazer aqui um paralelo com Esdras? Porque Esdras, no capítulo 3, o povo está misturando alegria com tristeza. Esdras 3, 12. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e chefes de famílias mais idosos que tinham visto o primeiro templo, choraram bem alto quando viram o lançamento do fundamento deste templo. Muitos também gritaram de júbilo. Então há uma mistura de choro e de júbilo. Mas aqui, Neemias 12, 43, me permita só lembrar, é só alegria. Agora é só vitória. Só vitória. Eles olham e falam o seguinte: bom é o Senhor. E eles faziam aqui, amados, aquela questão que o nome técnico disso, ô João, é antema responsiva, ou responsivo, né? Que é a questão das músicas que tem, um grupo canta, uma das músicas a gente cantou aqui, né? Um grupo de homens, os homens cantam, as mulheres respondem. Os homens cantam, as mulheres respondem. Os dois coros nos muros de Jerusalém. E por fim, versos 44 a 47, João, nós temos a provisão para o culto presencial, né? Culto presencial é bíblico, viu, gente? A provisão. Como é que vamos manter o culto? Porque não adianta ter só culto de dedicação e depois não ter mais nada. Então teve que ter um dia a dia, teve que estabelecer as bases, amados, para que o culto fosse uma constante. Amados, a igreja, o crente não pode ficar longe do culto. Não pode. Ah, pastor, mas eu só venho quando tem de manhã. Vem. Eu só venho quando... Vem. Não dá para admitir uma pessoa que fala, não, eu só vou vir quando a vacina estiver pronta. Então, seu Deus chama-se vacina. Não importa se é Coronavac, se é da Pfizer, se é da Johnson & Johnson, se é de qualquer que seja, é o seu Deus. Olha o culto aqui, amado. No mesmo dia, repita comigo, no mesmo dia. Tem coisa que não dá para esperar. Foram nomeados responsáveis pelos depósitos, os tesoureiros, o conselho fiscal, para receber as ofertas de cereais, os primeiros frutos e os dízimos. Dos campos em volta das cidades deveriam recolher as porções designadas pela lei para os sacerdotes e levitas, pois Judá se alegrava por estar os sacerdotes e levitas nos seus postos. Observando os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e porteiros, conforme o que Davi e seu filho Salomão haviam prescrito. Pois desde os tempos antigos, os tempos de Davi e de Asaf, haviam dirigentes dos cantores e haviam cânticos de louvor e de ação de graças. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o povo dava aos cantores e aos porteiros as suas ofertas diárias, e separava também a parte destinada aos levitas, e os levitas separavam a parte destinada aos descendentes de Arão. No mesmo dia, o louvor é fruto de vidas consagradas, João de Souza Filho vai dizer, e a expressão viva do próprio Espírito de Deus pelos lábios do seu povo. E quem se consagra se compromete em dar. Precisa haver, amados, uma conexão entre os lábios e o bolso. Nós louvamos a Deus com os lábios e honramos a Deus com o nosso bolso. A Bíblia é clara, amados, Provérbios 3, 9 e 10, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Está lá em Malaquias capítulo 3, 10 em diante, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. Por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E 2 Coríntios 9, 6 e 7, que o que semeia pouco, pouco também semeará.
ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. No capítulo 10, amados, nós temos o povo se afirmando em aliança. E havia duas cláusulas desse contrato, só para relembrar. Primeiro, seguir a lei. Segundo, servir ao templo. Seguir a lei, servir ao templo. Seguir a lei, servir ao templo. Você vai encontrar outros textos, amados. A estrutura do culto ao Senhor, do culto presencial, remonta aos tempos de Davi e de Asaf. Tudo deveria ser feito de modo excelente. E os obreiros, amados, que se dedicavam no culto, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, que se dedicavam exclusivamente para esse serviço, mereciam receber salário. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 5, 17 e 18, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. A bênção de Deus, amado, sobre aqueles que são fiéis nos dízimos e ofertas, é base bíblica de Gênesis e Apocalipse. Ezequiel 44, 30, e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. É bíblico. Ah, pastor, conta mais uma história bíblica para isso. Elias que chega para aquela mulher e diz, faz um bolo pequeno para mim. E a mulher diz, olha, mas eu tenho pouco, alguns gravetos, eu vou fazer para o meu filho. Faz primeiro o bolo para mim. Você conhece a história, né? E ela fez. E começou a... Agora, eu não sei se você está disposto a experimentar isso, né? Ah, pastor, eu não dou dízimo porque eu não tenho condições. Não tem como, amado. Se você é assalariado com pouco, com muito, você tem que manter a casa de Deus. Você se enrola, você coloca outras prioridades. Aí vai ficar devendo Casas Bahia para o restante da vida. Nada contra Casas Bahia, tá? Porque tem uma funcionária aqui. Continue pagando em dia suas contas na Casa Bahia e entregando aqui o seu dízimo. Senão você se enrola. Tem crente que troca de carro todo ano, amados, mas rouba do Senhor todo mês. Quer ostentar para os outros aquilo que tem e se esquece de apresentar diante de Deus com fidelidade daquilo que ganha. Ah, pastor, mas há muita chocarrice que tem sido falado sobre dízimo. Sim, por causa daqueles que fazem o mau uso dos dízimos ou fazem a propaganda enganosa, eu vou deixar de ensinar aquilo que é certo? Eu conheço pastores que falam o seguinte, eu não falo de dinheiro na igreja, porque senão todo mundo vai pensar que eu estou falando por mim. Eu não tenho dificuldade, eu falo por mim mesmo. E falo para os pastores, para os missionários, para quem trabalha na obra de Deus. Eu não peço dinheiro para mim, eu peço para a obra. Nós precisamos, amados, olha aqui. Eu não sei se você reparou a sequência, a estrutura do texto, né? Raízes da piedade. Tudo tem uma história. 3 gerações de sacerdotes e levitas. Depois a dedicação do templo, né? Ao Senhor, do povo e do templo. Está tudo ali, cultuando com festa. E depois vai o seguinte, e agora, José? E no dia seguinte, né? E o dia a dia. Então, vamos estabelecer não, reafirmar aquilo que já foi estabelecido. Sistema dos dízimos e ofertas, amados. A igreja não precisa do dinheiro do governo. A igreja, quando recebe dinheiro do governo, morre. Alemanha. Na Alemanha, o salário dos pastores é pago pelo Estado. Cada alemão, Arthur, que vai declarar imposto, ele tem que declarar lá se ele é cristão. Se ele for cristão, ele paga uma taxa a mais. Algo em torno, não vou cravar, mas algo em torno de 8% a mais no seu imposto. Esse valor o governo recolhe para pagar os pastores. Porque os pastores são funcionários do Estado. Vá lá ver como é que está o evangelho na Alemanha. Não dá, amados.
Outra, a gente estava assistindo a questão do PEP e a gente fica pensando, poxa, o governo não tem um projeto para alfabetização. Está até tentando trazer alguma coisa, mas muito difícil, muito confuso. Como seria bom se o governo ajudasse, né, mais as unidades do PEP? Mas isso só passou pela minha cabeça como um raio. Depois eu logo falei, besteira. Se o governo botar o dinheiro, acaba. Acaba. Por isso que tem gente que se candidata e ganha. Infelizmente, a nossa cidade ganhou. Não vou falar um ou outro. Nós vamos defender os evangélicos. Não precisa. Porque se colocar dinheiro público a mais na igreja, vai acabar. Vai acabar. Um dia um candidato a prefeito veio aqui para entregar uma ajuda para a festa do milho. Aí falaram comigo, pastor, fulano de tal, está aqui, está com uma oferta. Eu falei, está com uma oferta? E na festa do milho, né? Contando dinheiro ali, né? Moedinha para poder bancar. Ele está com oferta? Pede para ele botar no gasofilácio. Se eu vou receber dinheiro na mão de um político, pronto, já tinha 10 ou 15 cinegrafistas e tudo. Quer dar oferta? Dá no gasofilácio. Ah, pastor, mas é assim? Falou, ué. Mas o senhor não vai lá agradecer? Não. Ele não quer dar uma oferta? Então que deu, ué. Que dê. Para terminar, amados, os minutos finais. Vamos lá, João, soltando aí. Nós precisamos de Deus, amados. A igreja precisa de Deus. Político, não. Deus. Como é bom celebrarmos nosso aniversário como igreja nesse fim de semana, caso ontem, lembrando dos piedosos que nos ajudaram a chegar até aqui. Vidas que marcaram a história dos batistas em nossa região. Eu vejo, amados, que Hebreus 11 ainda não encerrou, não é? Quando fala assim, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. E não acabou não, gente. Ainda tem muita gente pagando preço. Histórias. Nós temos irmãos nossos aqui que sempre serão lembrados em aniversário. Alguns homens bravos, amados, bravos. Eu me lembro de Jorge Diniz, que homem bravo. Homem bravo. Grosso, o jeito de falar, parecia uma porta. Mas ele amava a igreja do Senhor Jesus aqui. Irmão Edgar, outra pessoa simpática demais. Amava esse lugar aqui. E tantos outros. E tantos outros. Vai, João. Ações de graças têm a ver com gratidão. E gratidão nos remete ao conceito de graça. E como alguém já disse, foi Philip Yancey, tá? Não precisamos de mais palavras. Precisamos ver a graça em ação. Foi Paulo que ouviu do Senhor em 2 Coríntios 12. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Outro, João. Nós precisamos ser a igreja que canta a sua fé. Mesmo com restrições em nossos cultos, temos de abrir os lábios para cantar, e cantar com alegria. E como é bom cantar louvores a Deus em nossa igreja. Nós temos que seguir, amados, se segura na cadeira, a máxima bíblica, Tiago 5,13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. A gente tem que cantar. O canto, amados, faz as coisas surgirem. Como Aslan. Nárnia, Nárnia, desperte. Ame, pense, fale.
que as árvores caminhem, que os animais falem, que as águas sejam divinas. E ali surge Nárnia, fruto de um vazio escuro. E Aslan criou tudo, as criaturas, as paisagens, o céu, as estrelas, apenas cantando e rugindo. Nárnia foi uma sombra da glória e da beleza do país de Aslan, que é a Nárnia real. Todos surgiram enquanto se cantava. Eu tenho para mim que C.S. Lewis se inspirou em Jó 38, 4 a 7. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Por isso que quando a igreja canta, não é, acerca daquela canção que relata de que Deus cantava enquanto criava, não é um absurdo não. Não é um absurdo não. Ou você pode cravar que o haja luz não foi cantado? Pode ter sido. No hebraico, a palavrinha falar, dizer, cantar, é a mesma raiz. João, eu vou pular essa aplicação, pula para a última. Nós temos de assumir o compromisso de mantermos toda a estrutura de culto e demais demandas da igreja com nossos dízimos e ofertas. Quem não contribui na casa de Deus é ingrato por essência. Quem não contribui na casa de Deus é ingrato por essência. Pode deixar a última tela, João? Para preparar a gente para a ceia do Senhor. Quinta-feira agora, nos Estados Unidos e em demais países do mundo que seguem essa tradição, será o dia de ação de graças. A mídia, o sistema perverso, o comércio, criou um movimento para tentar obscurecer o dia de ação de graças. Que é o quê? Black Friday. Fraude no Brasil, né? Black Fraud. Tudo baixa. Mas é justamente, amados, esse feriado. Não sei se é feriado, não é feriado nos Estados Unidos, é? De ação de graça? Acho que não é feriado, não. Mas as famílias se reúnem. Eu ia falar o nome do inglês, é Give Thanking? É, por aí. As famílias se reúnem para comer o famoso peru. O presidente americano, não sei se o Trump vai fazer isso, que ele está meio contrariado, mas ele liberta um peru, não é? O americano tem cada coisa, né? Não é só brasileiro que tem esquisitices, não. Aí liberta um peru, que daquele não vai morrer nesse dia de ação de graças, né? Eu tenho pra mim que deve ter um estoque de peru ali, que eles ficam todos alvoroçados agora. Ah, vai ser eu não, vai ser eu não. Foi 1629. Um grupo de 400 homens, chamados puritanos, embarcaram em um navio e foram em direção ao mundo novo, à América. Fretaram o navio, venderam seus bens, reuniram suas famílias, tá? E foram para a América para fundar uma colônia, que chamaram, claro, Nova Inglaterra. Eram batistas, presbiterianos e congregacionais, em sua maioria. Mais tarde eles chegaram a estabelecer as primeiras bases da nação, que hoje é chamada Estados Unidos da América. Ao recolherem pela primeira vez os frutos da terra, os puritanos e suas famílias juntaram com os primeiros habitantes naquela terra e promoveram uma cerimônia.
que se repete todos os anos. É o dia de ação de graças. Manifestação do reconhecimento público de que tudo que eles receberam vinha de Deus. E eles precisavam ser gratos por isso. Agora você entende por que vez por outra eu dizia, preste atenção, ações de graças. Verso 8, ações de graças. Verso 27, ações de graças, ou ação de graças. Verso 46. Tudo o que fazemos nesta vida deve ser em dedicação de todos os nossos recursos, esforços e fontes ao Senhor. A Ele toda glória. Fique de pé, meu querido e minha querida, por favor. Nós vamos participar da ceia do Senhor nesse contexto de gratidão. Você foi exortado nesta manhã, sim ou não? Tem que mudar muita coisa, né? Mas vamos fazer isso em gratidão ao Senhor. Sempre. E aí vão estar sendo oferecidos diante da igreja o pão e o cálice. A mesa é do Senhor. E vão participar aqueles que são batizados nesta igreja, ou em alguma outra igreja evangélica, em comunhão com a igreja do Senhor e o Senhor da igreja. Que bênção.